Bom dia, vamos para mais um dia de leitura. Estamos na página 1054. Jeremias 14, palavras sobre o flagelo da seca. Eis o que diz o Senhor a Jeremias a propósito da seca. Judá está coberta de luto e as suas portas enlanguece o povo. A cabeça pendida para a terra, de Jerusalém se alevanta um clamor de angústia. Os grandes da cidade enviaram os servos à procura d'água. Encaminham-se estes às cisternas. Água, porém, não encontram. E voltam com os recipientes vazios, envergonhados, confundidos, cobertas as cabeças. Fendem-se o solo todo, porque a chuva não rega a terra. Decepcionam-se os lavradores e cobrem suas cabeças. Até a corça no campo abandona a cria, por falta de pastagem. Mantêm-se nos montes os asnos selvagens, aspirando o ar como chacais. Seus olhos perderam o brilho, pois que não há erva. O Senhor, se nos acusa nossas iniquidades, age de acordo com a honra de vosso nome. São, na verdade, numerosas suas infelicidades. Pecamos contra vós, Senhor, esperança de Israel. Vós que sois o Salvador do tempo da desgraça, porque sois qual estrangeiro nessa terra, viajante de uma noite apenas? Porque sois como um homem desvairado, como um guerreiro que não nos pode mais defender? No entanto, Senhor, permaneceis entre nós, e é o vosso nome que trazemos, não nos abandoneis. Eis o que diz o Senhor acerca deste povo. Comprasse ele em vaquear e não sabe deter os seus pés. Dele o Senhor não se agrada, levando-se de suas iniquidades, castiga-o por causa de seus pecados. Disse o Senhor em seguida: Não intercedas em favor desse povo. Se jejuar, não escutarei seus lamentos. E se oferecer holocaustos e oblações, não os aceitarei. Quero destruí-los pela espada, pela fome e pela peste. Eu, porém, lhe respondi: Ah, Senhor de Javé, olhai para o que dizem os profetas: a espada não vos atingirá, e não sofrereis fome, pois que neste lugar eu vos darei paz e segurança. Replicou, porém, o Senhor: São mentiras que proferiram os profetas em meu nome. Não os enviarei, não lhes dei ordem e nem mesmo lhes falei. Visões de mentiras, adivinhações vãs, invenções de suas mentes. Eis o que profetizam. Por isso, eis o que diz o Senhor acerca dos profetas que em meu nome proferem oráculos, quando missão alguma lhes confiei, e que proclamam não haver espadas nem fome nesta terra. Serão eles que hão de perecer pela espada e pela fome. E os homens os quais se dirigem serão lançados nas ruas de Jerusalém, vítimas da espada e da fome, sem que ninguém os venha sepultar, nem a eles, nem a suas mulheres, nem a seus filhos e filhas, e sobre eles farei recair o mal que praticaram. E tu lhes dirás: que se me fundam em lágrimas os olhos noite e dia sem descanso, porquanto de um golpe horrível foi ferida a virgem, filha de meu povo, e sua chaga não tem cura. Se saio pelos campos, encontro homens atravessados pela espada, e se regresso à cidade, eu vejo outros atormentados pelo tormento da fome. Até o profeta e o sacerdote perambulam sem rumo pela terra. Repeliste Judá de verdade, e vossa alma se desgostou de Sião, porque nos feriste de mal incurável? Esperamos a salvação, nada, porém, existe de bom. Aguardamos a era de soerguimento, mas só vemos o terror. Senhor, conhecemos nossa malícia e a iniquidade de nossos pais. Bem sabemos que pecamos contra vós. Pela honra, porém, de vosso nome não nos abandoneis, nem desonreis o vosso trono de glória. Lembrai-vos e não rompais o pacto que conosco firmaste. Haverá entre os vãos e ídolos dos pagãos alguns que provoquem a chuva? Ou é o céu que proporciona os aguaceiros? Não, sois vós, Senhor nosso Deus, vós em que depositamos nossa esperança, vós que todas essas coisas haveis criado.
15. Disse-me então o Senhor: mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Expulsai-o para longe de mim, de minha presença, que se afaste de mim, e se perguntem: por onde iremos? Direi-lhes-ás, oráculo do Senhor: para a peste, os que são para a peste, para a espada, os que são para a espada, para a fome, os que são para a fome, ao cativeiro, os que são para o cativeiro. Destinar-lhes-ei, oráculo do Senhor, 4 flagelos: a espada para degolá-los, os cães para os arrastarem, e as aves dos céus e os animais da terra para devorarem e destruírem. Farei deles objeto de horror para todos os reinos da terra por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo o que ele fez em Jerusalém. Quem de ti se apiedará, Jerusalém? Quem te lastimará? Quem se afastará de sua rota para perguntar por ti? Abandonaste-me, oráculo do Senhor, voltaste-me as costas. Por isto, sobre ti, estendi a mão para perder-te. Cansado como estou de perdoar, eu os joeirei com o crivo às portas da terra, privei de filhos o meu povo e o deixei perecer. Seu proceder, porém, não se mudou. Mais numerosas serão as viúvas que a areia do mar. Conduzirei contra a mãe do jovem guerreiro em pleno dia o devastador. E sobre eles, de súbito, deixarei cair a agonia e o terror. Desfalece aquela que deu à luz 7 filhos, pronta a entregar a alma. Antes que findasse o dia, deitou-se-lhe o sol, e de vergonha e consternação se cobriu. O que deles restar, entregarei a espada de seus inimigos. Oráculo do Senhor. Queixa do profeta. Desgraçado de mim, ó mãe que me geraste, para tornar-me objeto de disputa e de discórdia em toda a terra. Não sou credor nem devedor, e no entanto todos me maldizem. Na verdade, diz o Senhor, eu te livrarei para teu bem. O inimigo virá implorar-te no dia da desgraça e da aflição. Poderá o ferro quebrar o ferro do norte e o bronze? Entrego gratuitamente a pilhagem teus bens e tesouros por todos os teus pecados na terra inteira. Falo-ei para passar com seus inimigos para um país que não conheces. Porquanto inflamou-se um fogo em minhas narinas, que arderá para vos consumir. É vós que tudo sabeis, Senhor, lembrai-vos de mim, amparai-me e vingai-me de meus perseguidores. Não deixeis que eu pereça, por vossa paciência para com eles. Vede, é por vós que sofro ultrajes, da parte daqueles que desprezam vossas palavras. Aniquilai-os, vossa palavra constitui minha alegria e as delícias do meu coração, porque trago o vosso nome, o Senhor, Deus dos exércitos. Não me assentei entre os escarnecedores, para entre eles encontrar o meu prazer. Apoiado em vossa mão, assentei-me à parte, porque me havieis enchido de indignação, porque não tem fim minha dor, e não cicatriza minha chaga. Rebelde ao tratamento, aí sereis para mim qual o riacho enganador, fonte de água com que não se pode contar. Eis a razão pela qual diz o Senhor: se voltares, farei de ti o servo que está a meu serviço. Se apartartes o precioso do que é vil, serás para minha boca. Serão eles então que virão a ti, e não tu que irás a eles. Então erguereis ante esse povo sólida muralha com bronze. Será atacada, mas não conseguirão vencê-lo, pois estarei ao teu lado para proteger-te e te livrar. Oráculo do Senhor. Arrebatei da mão dos maus e te libertarei do poder dos violentos. 16. Vida solitária do profeta. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nesses termos: não tomarás esposa, nem terás filho ou filha neste lugar, porquanto eis o que diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar, das mães que os conceberam e dos pais a quem devem a vida nesta terra.
Perecerão todos de moléstias mortais, sem pranto nem sepultura. Qual esterco jazerão sobre o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e seus cadáveres servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. E disse ainda o Senhor: Não entres em casa em que haja luto para chorar com seus moradores, porque, oráculo do Senhor, desse povo retiro a minha paz, minha proteção e minha misericórdia. Grandes e pequenos morrerão nesta terra, e ficarão sem lamentações e sem sepulturas. E não se farão incisões, nem rasparão os cabelos. O pão não será repartido para consolar o enlutado que chora um defunto, nem se lhe oferecerá a taça de consolo pela morte de seus pais. Não entrarás igualmente na casa em que houver uma festa, sentando-se à mesa com os convivas, pois assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vou abafar em tal lugar ante vossos olhos, diante de vós, os gritos de alegria, cânticos de júbilo e os hinos do esposo e a canção da esposa. Assim que tiveres levado ao povo essa mensagem e te perguntarem por que decretou o Senhor contra nós todos esses flagelos, qual é o pecado, qual o crime que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Desculpa. Tu lhe dirás: é que vossos pais me abandonaram, oráculo do Senhor, para correr após outros deuses, rendendo-lhes um culto, e ante eles se prosternando. E porque me abandonaram e deixaram de observar minha lei, e porque vós mesmo fizeste pior de vossos pais, cada qual, sem me ouvir, obstinou-se em seguida às más tendências de seus corações. Assim, expulsar-vos-ei desta terra para vos lançar numa terra que não conheceste, nem vós, nem vossos pais. Lá dia e noite rendereis culto aos deuses estranhos, porque eu não vos perdoarei. Fragmentos diversos. Eis porque virão dias, oráculo do Senhor, em que não mais se dirá: Viva Deus que tirou do Egito os israelitas, mas sim, viva Deus que fez com que regressassem os israelitas do norte e de todos os países pelos quais os havia dispersado. Fá-los-ei regressar à terra que dei aos seus pais. Vou mandar, oráculo do Senhor, pescadores em grande número para que pesquem. Depois enviarei numerosos caçadores para que caçem pelas montanhas e colinas e até nas cavidades dos rochedos. Porquanto, sob meu olhar, tenho seus atos que não me são ocultos e suas iniquidades não se podem esquivar a meus olhares. Primeiramente, pagar-lhes-ei em dobro o salário de sua iniquidade e do seu pecado, por haverem profanado a minha terra, com os restos imundos de seus ídolos, e enchido minha herança de abominações. Senhor, minha força e amparo, refúgio no dia da desgraça, virão nações dos confins do mundo, exclamando: o que nossos pais receberam em partilha não passa de um nada, vaidades que para nada poderão servir. Poderá o homem fabricar deuses para si? Não serão deuses, porém. Então vou mostrar-lhes, sim, desta feita, vou mostrar-lhes minha mão e meu poder, a fim de que saibam que o meu nome é Senhor. Pecado de Judá e castigo. 17. Acha-se inscrito o pecado de Judá com estilete de ferro gravado com uma ponta de diamante sobre a pedra de seu coração, nos ângulos de seus altares, lembrando-se de seus filhos, pensam em suas estelas e marcos sagrados, junto das árvores verdejantes no alto das colinas elevadas. Entregarei a pilhagem à minha montanha que domina a planície, assim como teus bens e tesouros, e os lugares altos em que pecas pela terra inteira. Deixarás ao abandono a herança que te conferira, e eu te farei o escravo dos teus inimigos em terra que desconheces, porquanto acendeste o fogo da minha cólera, e não mais cessará de flagelar. Máximas de sabedoria. Eis o que diz o Senhor: maldito o homem que confia em outro homem, que na carne faz o seu apoio, e cujo coração vive distante do Senhor.
assemelha-se ao cardo da charneca e nem perece a chegada do bom tempo, habitando o solo, calcinado de deserto, terra salobra, em que ninguém reside. Bendito o homem que deposita confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Assemelha-se à árvore plantada perto da água, que estende as raízes para o arroio. Venha o calor, ela não temerá, e sua folhagem continuará verdejante. Não inquieta a seca de um ano, continua a produzir os frutos. Nada mais é ardiloso e irremediável mal que o coração. Quem o poderá compreender? Eu, porém, que sou o Senhor, sondo os corações e escruto os rins, a fim de recompensar a cada um segundo o seu comportamento e os frutos das suas ações. Qual perdiz a chocar ovos que não pôs, tal é aquele que pela fraude se enriqueceu. Em meio à vida precisa deixá-los, demonstra, pelo seu fim, ser insensato. Deixa eu ver uma coisa aqui. Oração do profeta perseguido. Trono sublime de glória antiga, ó santuário nosso, Senhor, que sois a esperança de Israel, confundidos serão todos os que vos abandonam, e de vergonha serão cobertos os que vós se afastam por haverem deixado, Senhor, fonte das águas vivas. Curai-me, Senhor, e ficarei curado. Salvai-me, serei salvo, porque sois a minha glória. Ei-los que clamam. Que é feito dos oráculos do Senhor? Que eles se cumpram. Eu, porém, nunca vos incitei a enviar a desgraça, nem desejei o dia da catástrofe. Bem reconheceis as palavras que me saíram da boca, elas estão em vossa presença. Não me sejais objeto de espanto, vós que no dia da desgraça sois meu refúgio. Sejam envergonhados meus perseguidores e não eu. Sejam consternados, não eu. Fazei recair sobre eles o dia da aflição. Esmagai-os com dupla desgraça. Exortação à observância do sábado. Eis o que me diz o Senhor: vai colocar-te à porta dos filhos do povo, por onde entram e saem os reis de Judá, e a todas as portas de Jerusalém. Dir-lhes-ás: escutai a palavra do Senhor, rei de Judá, povo de Judá, e vós todos habitantes de Jerusalém, que entrais por estas portas, assim fala o Senhor. Evitai carregar, pois disto depende vossa vida, fardos no dia do sábado, fazendo-os atravessar as portas de Jerusalém. Abstende-vos de transportar fardo algum para fora de vossas casas em dia de sábado. Não vos entregueis a trabalho algum, mas santificai o dia do sábado, como ordenei a vossos pais. Eles, porém, não prestam ouvidos e endurecem o serviço para não ouvirem nem se deixarem instruir. Se verdadeiramente me escutardes, oráculo do Senhor, se não deixardes passar carga nenhuma pelas portas dessa cidade em dia de sábado, e se santificardes este dia, abstendo-vos de desempenhar qualquer trabalho, então pelas portas da cidade entrarão, conduzidos em carros e montados a cavalos, reis e príncipes que ocuparão o trono de Davi, assim como seus oficiais, a gente de Judá e os habitantes de Jerusalém. E esta cidade será povoada para sempre. Os outros virão das cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, das terras de Benjamim, das planícies e montes, assim como Negueb, para oferecerem holocausto, sacrifícios, oblações, incenso e sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Se, porém, não observardes meus preceitos acerca da santificação do sábado e a respeito da abstenção de transportar fardos pelas portas da cidade, no dia de sábado porei fogo a estas portas, e ele consumirá os palácios de Jerusalém sem que ninguém o possa extinguir. O vaso do oleiro. 18. Foi dirigida a Jeremias a palavra sobre o Senhor nestes termos: vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então à casa do oleiro e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como só ia acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi nessa então a linguagem do Senhor: casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro? Oráculo do Senhor. O que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Ora, anuncio
a uma nação ou a um reino que vou arrancá-lo e destruí-lo. Mas se essa nação contra a qual me pronunciei se afastar do mal que cometer, arrependo-me da punição com que resolvera castigá-la. Outras vezes, em relação a um povo ou reino revolto, resolvo edificá-lo e plantá-lo. Se, porém, tal nação proceder mal diante dos meus olhos e não escutar minha palavra, recuarei do bem que lhe decidira fazer. Assim, portanto, dirigi-te agora nesses termos a gente de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Eis o que diz o Senhor. Nutro o desígnio de lançar-vos uma desgraça, tenciono um projeto contra vós. Voltai todos, portanto, do mau caminho, emendai vosso proceder e vossos atos, é inútil, responderão eles. Seguiremos nossas ideias e cada um de nós agirá de acordo com as más inclinações de seu coração obstinado. Eis porque, assim fala o Senhor, interrogai as nações pagãs. Quem jamais ouviu semelhante coisa? Foi perversidade sem nome e cometida pela Virgem de Israel. Acaso será abandonado o rochedo que domina a planície pela neve do Líbano? E esgotar-se-ão as águas fluentes que frescas correm das montanhas? No entanto, meu povo me esqueceu. Incensa ídolos quiméricos que fazem tropeçar pelo caminho o caminho de outrora, conduzindo-o por veredas tortuosas e caminhos não trilhados. A um deserto será reconduzida a terra, objeto de perpétuo assobio, e o que por ele passar estupefado, meneará a cabeça. À semelhança do vento de leste, eu o dispersei ante seus inimigos, e lhe voltarei as costas, e não a face no dia da desgraça. Amanhã seguimos em conspiração contra o profeta.